adorar ao Senhor juntos, louvar ao Senhor, celebrar juntos. Por incrível que pareça, chegamos no penúltimo mês do ano. Não sei se é a mesma impressão que vocês têm, mas o ano passou rápido demais. E esse ano vamos celebrar o aniversário de nossa igreja nesse mês de novembro, no dia 23 de novembro, estaremos juntos aqui celebrando o aniversário de nossa igreja. Não apenas o aniversário da igreja, celebraremos também Thanksgiving, né? É a semana de ação de graças. Estaremos realizando batismos, também classe de novos membros e recepção de novos membros. Se você deseja se tornar membro da PIB, teremos uma classe especial naquele dia 23, com o pastor Kleber, para naquele dia 23 celebrarmos juntos os 31 anos de história da PIB Flórida como igreja. Uma grande celebração aqui nesse mês. Mas uma igreja, como vocês sabem, não para. Na verdade, você não tem ideia do que acontece permanentemente aqui em nossa igreja. Sexta-feira, nosso Ministério Kids, com o apoio dos jovens e vários voluntários, realizou o Aleluia. Foi uma festa linda, linda. Proclamação da mensagem de Cristo, anúncio da mensagem de Cristo para crianças. Que coisa bela, como foi bom ver o envolvimento das pessoas, a alegria, a satisfação, a dedicação, o empenho, tudo muito bonito, feito com muito esmero e uma programação voltada para essa nova geração que precisa conhecer mais do Senhor Jesus. Ontem, pastor Lucas e a equipe de evangelismo tinha gente participando da cruzada da BDEA, da Associação Billy Graham, com o Will Graham pregando aqui em Pompano, uma programação especial evangelística. Por outro lado, o pastor Marcos estava com um time lá em Washington, no encontro de jovens daquela região ali, promovido pela Simã. Aliás, tinha gente aí que estava lá, né? Tinha gente aqui que estava lá ontem, perceberem alguns cantando mais rouco, né, Sindara? É porque estavam participando desse encontro lá em Washington. Sejam bem-vindos de volta, o pastor Marcos continua lá, mas uma igreja que realmente não para e se envolve em projetos que vão além das nossas fronteiras, dos limites como igreja. Quero lembrar, inclusive, que a gente está vivendo, começou hoje uma nova EBD, um novo momento da Escola Bíblica Dominical, né? Nós cedemos aos irmãos que acharam difícil chegar aqui às 9h30 da madrugada, então a gente mudou o horário da EBD, agora começa às 10 horas, ficou bem mais fácil. Então agora sim, nós certamente teremos muito mais gente na EBD, então com esse incentivo aí vai ser mais fácil. As classes já começaram hoje, novo momento, novo formato, novas classes, uma programação dinâmica e certamente está sendo muito bom viver esse momento como EBD. Hoje à tarde tem Embaixadores do Rei às 5 da tarde, também Mensageiras do Rei às 5 da tarde, então fiquem ligados aí os pais de adolescentes, de pré-adolescentes e adolescentes. Hoje tem Mensageiros e Embaixadores às 5 da tarde. Essa semana, além das atividades normais da igreja, tem uma programação especial que vai acontecer aqui na PIB na próxima sexta-feira. Uma vigília de oração dos jovens, promovida pelos jovens. Mas um detalhe, será aqui na PIB, mas serão jovens de 6 igrejas diferentes. Estarão reunidos aqui para adorar ao Senhor juntos, para estudar a palavra de Deus juntos e, sobretudo, para orar. A boa notícia é que não é fechado para os jovens, não é isso? Então toda a igreja pode participar, será uma vigília de oração, mas aí é para quem? Certo? É para crente raiz. Começa às 11 da noite e vai até 6 da manhã. Né? Então é para crente raiz mesmo, vigília de oração completa. Claro, você não precisa ficar a noite toda se não puder, se não quiser, mas pode participar começando às 11 da noite na próxima sexta-feira aqui na PIB, essa vigília. E no sábado tem jantar de missões. Esse jantar é especial, sabe por quê? Nesse jantar de novembro, toda a receita é destinada à compra de presentes para as crianças do nosso projeto no Haiti, na Vila da Esperança e lá em Mirandiba, no sertão de Pernambuco, certo? Significa dizer que todo mundo tem que participar. Mesmo que você não possa vir para o jantar, você compra seu ingresso, porque aí você está dando sua contribuição para o presente de Natal das crianças. Se puder vir, melhor, claro. O jantar é sempre maravilhoso. Dessa vez a programação bem especial está sendo costurada aí. Caso você não possa vir, ainda assim fica o apelo. Faça sua inscrição, compre o ticket do seu jantar e, você sabe, 100% desse recurso vai, dessa vez, para os presentes de Natal das nossas crianças aí, em nossos diferentes projetos, ok? Queria pedir a Alice para vir aqui, eu queria perguntar algumas coisas aqui rapidamente sobre a Conferência das Mulheres, mas quero então lembrar mais uma vez, no dia 23, celebração do aniversário de nossa igreja, celebração também do Thanksgiving. Alice, o que vai acontecer aí pela
para frente, tem uma programação prevista aí das mulheres. Pastor, no dia 14 e 15 de novembro, já na próxima semana, nós estaremos aqui todas reunidas em conferência Forjando Guerreiras. Eu ia perguntar o tema, já disse. Então é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Sábado. Sexta-feira começa às 7 p.m. e sábado 8 p.m. Aqui. AM. AM. 8 AM. Começa de manhã e de tarde a programação. Sexta-feira tem o lançamento de um livro também. Sexta-feira nós temos o lançamento de um devocional para mulheres que leva o nome da conferência, pastor. Forjando Guerreiras. Forjando Guerreiras. Até me perguntaram, Alice, por que esse nome da conferência? Por conta desse... Está no clima e está no ambiente aí. Perfeito, perfeito. Eu soube até que você é uma das escritoras, não precisa falar de não sei. Mas tem várias autoras no livro, é isso? Sim, várias mulheres. Tem várias mulheres que foram convidadas para escrever um capítulo desse devocional. Algumas das autoras estarão presentes. Sim, a idealizadora Maeva Santiago estará presente aqui e ela também representa a editora Verbo e Cedro. Está vindo do Brasil para isso. Está vindo do Brasil para isso. Beleza, então teremos o lançamento do livro. Tem no sábado, então, a conferência. A principal palestrante é... A principal palestrante, que todas nós estamos com muita sede, com muita vontade de ouvir o testemunho de uma pessoa improvável de aceitar, né, Jesus Cristo como seu Salvador, a ex-atriz global Karina Bach estará falando para a gente. Que maravilha, mas tem outras palestrantes Mas também? temos muitas mulheres preciosas que têm desenvolvido um ministério lindo com mulheres. Elas também estarão falando em grupos de interesse. Quem pode participar? Todas as mulheres podem participar. Ainda tem um bônus. Nós estamos abrindo para os homens também que queiram participar. Só que vão ficar na galeria. A nossa vista vai ser bonita, vai ter essa vantagem, vai ter uma visão privilegiada. Ok, tá bom então. Pessoas da PIB, mulheres amigas, podem ser convidadas também para participar? Deve ser convidada. Perfeito. E a gente tem lá na porta as mulheres que já estão com o link, QR Code, que apareceu aqui, não mais está lá na recepção. Estão lá. Pronto, então na saída, pode providenciar a sua inscrição, não deixe de fazer isso. E certamente teremos uma grande celebração aqui nesses dias. E no próximo domingo nós esperamos já estar com as camisetas, que também vai ser uma referência da conferência. A gente já espera estar com elas ali vendendo. A cor básica é o verde e todas nós podemos adquirir essa camiseta para poder ficar bem bonito, bem uniforme. Então não perca essa oportunidade, porque não temos muitas camisetas. Mas todas as mulheres de verde, então? Todas de verde. Os homens estão liberados? Os homens, eles vêm bem lindo do jeito que eles quiserem, mas não venham coloridos muito diferente não. Ok, combinado então. Obrigado, Alice. Então, já sabe, mulheres todas verdes, mas em processo de amadurecimento. Essa é a nossa expectativa, né? Para a gente ver. Essa conferência certamente será uma bênção. Eu queria agora identificar as pessoas que estão com a gente hoje, nos visitando pela primeira vez. Você está com a gente pela primeira vez? Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse identificá-lo. Então, fique de pé. Se você não... Temos muita gente. Puxa vida! Quanta gente bonita! Que coisa linda! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Que alegria receber cada um de vocês aqui. Que satisfação ter vocês com a gente aqui. É sempre uma alegria como igreja receber esse grande número de pessoas que nos visitam. Enquanto eles estão sentando, eu quero só dar um toque. Tem algumas dicas rápidas aqui, eu dei uma checada na cozinha. Falaram de muita comida boa lá, de arroz de frutos do mar, a frango à milanesa, lasanha de carne de panela com quiabo, a gente gosta disso. Mais um bocado de coisa maravilhosa aí. O almoço vai ser muito bom. Agora eu quero falar para você que está visitando a gente pela primeira vez. Quero dizer o seguinte: o cartão que você recebeu, você pode colocar seus dados pessoais e entregar na recepção na saída. Com isso, primeiro, você troca esse cartão por um presente, por uma lembrança de sua visita aqui hoje. Segunda coisa, você ganha o direito de almoçar com a gente depois do culto por nossa conta, certo? Você almoça comigo, com os demais pastores após o culto. Hoje é por nossa conta. Você que está pela primeira vez aqui. A gente resolveu abrir uma colher de chá para quem veio domingo passado pela primeira vez, porque domingo passado não teve almoço com os pastores. Então, se você veio domingo passado pela primeira vez, você pode se juntar a nós e a esse grupo que veio hoje. A gente almoça junto por nossa conta, certo? Todos os demais, claro, podem almoçar aqui, mas para você é um convite especial. Espero encontrá-lo
lá atrás, após o culto, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Nesse momento, vamos continuar louvando ao Senhor através deste culto. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Só, pastor Ney, eu queria só externar para os irmãos a alegria que está no meu coração, porque a minha irmã está aqui me visitando, está nos visitando aqui essa semana. Ela veio lá da Europa e está aqui com a gente por uma semana. E 4 anos que a gente não se via, então é uma emoção muito grande ter minha família aqui com a gente, né? Obviamente, né, nossa família está um pouco distante, né? Mas nós temos vocês como nossos familiares que nos acompanham também. E a gratidão, né, de tê-la aqui com a gente nesse tempo. Para esse momento de dízimo e oferta, eu queria lembrar com os irmãos um dos princípios primordiais, né, ou essenciais que o Senhor nos dá, né, sobre os dízimos e as ofertas. Está lá em Provérbios 3, é um texto bastante conhecido. Provérbios 3, do versículo 9, nos diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. É interessante nós pensarmos quando nós vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, quando nós vamos fazer pelos meios digitais, que um dos princípios, um dos propósitos do dízimo e da oferta, nada mais do que é a honra, o privilégio de nós podermos honrar o Senhor com o presente que Ele nos dá. É uma dádiva para a gente poder colocar diante do Senhor os recursos, a saúde, o trabalho que Ele nos oferece, que Ele nos disponibiliza. E a gente pode honrar ao Senhor com aquilo que não é nosso. Olha que legal. A gente pode honrar ao Senhor com um dinheiro, com um recurso, com uma finança que pertence a Ele. Então é uma dádiva, é um presente que o Senhor concede para cada um de nós, de colocarmos diante dos nossos gasofilaços, de depositarmos diante do Senhor aquilo que pertence a Ele. Então o Senhor, Ele merece e precisa ser honrado com as nossas vidas. Que possamos fazer isso com tudo que nós temos, com o nosso coração, com os nossos bens, com a nossa família, com os nossos recursos, que possamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos oferece e nos fornece todos os dias. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por quem Tu és e dedicamos diante do Senhor as nossas vidas neste momento, declarando honra a quem merece. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado, Pai, com as nossas vidas, seja honrado na nossa família, seja honrado, Senhor, com os nossos recursos, com o nosso trabalho. Que nós possamos colocar e consagrar tudo que nós temos ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida de cada irmão aqui presente, dando recurso àqueles que precisam, nos ensinando a usar os recursos que nós temos. Que o dinheiro não seja apenas algo para que nós tenhamos prazer ou desfrutar de comprar bens, mas que seja uma maneira para nós abençoarmos a vida de outras pessoas. Que seja uma maneira de nós honrarmos ao Senhor com tudo que nós temos. Obrigado por quem Tu és, e que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada irmão aqui. Oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem fazer. Se ferido ou quebrado estou, meu pecado, seu fardo pesou, Jesus me chama. Se não sei mais por onde seguir, essa sede a me consumir, Jesus me chama. Diante do altar, nos braços do meu Pai estou. Perdão foi comprado no sangue que Ele derramou.
Ele me salvou, maravilhoso é Cristo vive, braço me ouve, Senhor de tudo é, canto aleluia. Oh, Ele me salvou, Ele me salvou, Ele me salvou, maravilhoso é, canto aleluia. Cristo vive, braço me ouve, Senhor de tudo és, canto aleluia. Cristo vive. Diante do altar, nos braços do meu Pai estou. Perdão foi comprado no sangue que Ele derramou. Diante do altar, nos braços do meu Pai estou. Perdão foi comprado no sangue que Ele Pela cruz a coroa terei, meu tesouro em Deus encontrei. Aleluia! Pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aleluia! Os irmãos podem sentar. Você pode sentar. Antes de nossa mensagem desta manhã, eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração. Mas quero lhe pedir o seguinte: eu queria que agora nós dedicássemos esta oração a uma outra pessoa. Nós pudéssemos orar ao Senhor por alguém. E se você tem alguém em sua mente, em seu coração, por quem você gostaria de pedir agora, talvez um familiar, talvez um amigo, alguém que está lidando com uma situação difícil, uma situação de enfermidade, uma situação de acidente, uma situação de perda, uma situação de luto. Se você deseja agora colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor, você pode ficar de pé onde você está. Talvez uma pessoa, talvez mais pessoas. Se você tem alguém que gostaria de colocar diante do Senhor nesse momento, nossa oração será agora de intercessão. Nós vamos pedir para nós, vamos pedir para alguém. Pedir a Deus para abençoar a vida de alguém em quem nós estamos pensando nesse momento. Alguém que está aqui, alguém que está no Brasil, quem sabe. Mas agora você vai se lembrar de alguém e vai orar por essa pessoa enquanto oramos ao Senhor. Pai querido, nós chegamos confiadamente ao Teu trono, porque o caminho foi aberto. Nosso perdão foi comprado no sangue de Cristo na cruz.
E a morte de Cristo rasgou o véu de alto a baixo. E agora podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Do teu trono encontramos misericórdia. Do teu trono achamos graça. Do teu trono recebemos o socorro em tempo oportuno. É isso que a tua palavra nos ensina e nós cremos nisso, Pai. Por isso agora nós nos prostramos diante de ti para colocar nas tuas mãos a vida de alguém que amamos, de alguém com quem nos preocupamos. Tu conheces o coração de cada filho teu aqui. E neste momento sobem ao céu os nomes de pessoas por quem nós oramos. Chegam ao teu trono os nomes das pessoas por quem intercedemos nesse momento. Ó Pai, que a tua graça e a tua bondade estejam sobre essas pessoas. Alivia o sofrimento daquelas que estão em dor. Traz cura, Senhor, e milagre na vida daqueles que precisam da tua operação. Restaura, Senhor, aqueles que têm que ser restaurados física, emocional ou espiritualmente. Nesse instante, Pai, que a tua bondade se manifeste na vida dessas pessoas. E pedimos, Senhor, que neste momento as pessoas por quem nós oramos se sintam amadas também. Sintam, Senhor, a tua graça sobre elas a derramar paz ao seu coração. Que essa paz e o renovar de suas forças seja o começo do teu agir, o começo da operação do teu milagre, Pai, na vida dessas pessoas. Age, Pai, por tua graça e por tua bondade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Nós estamos hoje chegando à última mensagem em relação aos valores da igreja. Queremos ainda, no próximo domingo, fechar esta série com uma mensagem sobre a oração, mas hoje nós chegamos ao último daqueles valores que nós nomeamos como igreja, como sendo referenciais para nós como igreja. Por isso temos aproveitado esses domingos para relembrar toda a nossa campanha como igreja. Aproveito para lembrar a nossa campanha das Bíblias. Queremos ainda este ano entregar pelo menos 200 Bíblias para outras pessoas. Você pode ajudar comprando o seu kit com as 5 Bíblias que estão à disposição ali, Bíblias alusivas aos 30 anos da Bíblia Flória. Estamos chegando aos 31, se você ainda não tem a Bíblia dos 30 anos, precisa ter, para ter essa recordação dessa data especial na vida da igreja. Mas lembramos juntos aqui a nossa visão, que é ser a voz e a vida de Jesus no mundo. Podemos dizer melhor, a voz e a vida de Jesus no mundo. Pelo menos no final da série, isso a gente vai ter decorado, né? Mais uma vez, nossa visão é ser a voz e a vida de Jesus no mundo. É isso que nós queremos ser. E o que nós queremos fazer? Alcançar pessoas proclamando a palavra de Deus e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão. De novo, alcançar pessoas proclamando a palavra de Deus e fazendo discípulos. E por isso, definimos que os nossos valores são, estudamos eles desde o início, fidelidade às Escrituras, missões, centralidade de Cristo, família e nova geração, excelência na adoração e no serviço, acolhimento e unidade. Chegamos hoje à unidade. Última dessa série de valores, dessa série de mensagens sobre os valores. E queria pensar hoje sobre unidade. Uma igreja que vive como um só corpo. Unidade sempre foi um desafio para a igreja. Ao longo de toda a história, esse sempre foi um desafio para a igreja de Cristo. E provavelmente por isso, esse é um tema tão recorrente no Novo Testamento. Jesus falou muitas vezes sobre isso. Ele sabia que não era coisa tão simples assim. Ele falou sobre a importância de nos amarmos uns aos outros, né? Eu gosto de brincar com aquela frase de um colega que advertiu. Jesus disse que nos amássemos, não que nos amassemos, né? Então o acento aí é fundamental, né? Jesus falou muito sobre isso, demonstrou isso, deu lições práticas disso, inclusive, para que isso fosse bem fixado. Nas epístolas, várias vezes somos lembrados desse tema: cuidado mútuo, preocupação uns com os outros, oração intercessória, hospitalidade, etc, etc. Esses temas são recorrentes, exatamente para enfatizar a necessidade que nós temos de viver em unidade como igreja.
É que, na verdade, Jesus sabia que o grande desafio de sua igreja ao longo dos séculos seria conciliar as diferenças. Até a primeira igreja, quando nasceu, teve alguma dificuldade para isso. A igreja de Jerusalém, que é extraordinária, cuja história é maravilhosa, ela nasceu unindo pessoas semelhantes, unindo pessoas iguais. Da igreja de Jerusalém, todos eram judeus. Tinha essa característica, certo? Tanto é que eles entram em crise. Quando Filipe prega para os samaritanos se convertem. Eles ficam sem saber o que fazer. A crise se agrava quando Pedro vai e prega para Cornélio, aquele centurião lá em Cesareia, lembra da história? A coisa começa a ficar mais complicada ainda. Era difícil para eles entender que o evangelho não era só para iguais, era para gente diferente também. Era para não-judeus também. E mesmo eles se reunindo e decidindo que realmente deveriam pregar, a dificuldade prática é muito grande. Vejam que em Atos 8, versículo 4, nós temos uma referência à perseguição, e acontece um fato bom, um resultado bom da perseguição. O texto diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A dispersão fez com que a igreja de Jerusalém começasse a alcançar outras cidades. Era esse o plano original. Lembram lá? Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas percebam que a dificuldade era tão grande que há um detalhe mencionado no capítulo 11, versículo 19, que é o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles foram dispersos. Por que foram dispersos? Começaram a anunciar a palavra fora de Jerusalém, já era um avanço, mas ainda assim era para judeus. Era difícil pensar em algo diferente. Por isso, o texto que eu quero tomar como base para a nossa mensagem não faz referência à igreja de Jerusalém, mas faz referência a uma outra igreja. Essa é mencionada no capítulo 13 do livro de Atos, no capítulo dos versículos de 1 a 3. E conta o seguinte: Lucas, o escritor do livro de Atos, conta o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Simeão, chamado Níger, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja de Antioquia, diferente da igreja de Jerusalém, era um mosaico. Era uma igreja formada de diferentes. E é muito interessante porque ela reflete aquele que era o plano e o projeto de Deus. E vários textos da Bíblia vão lembrar isso. O plano de Deus sempre foi agregar num só corpo pessoas que fossem diferentes, para que se formasse um mosaico. Paulo vai usar em mais de uma ocasião a imagem de um corpo, que é um corpo só, mas é formado de muitos membros, e de membros diferentes, com características diferentes, com perfis diferentes, com tamanhos diferentes, com conformações diferentes e com finalidades diferentes. E esse conjunto de membros diferentes interagiriam num só corpo. E como é interessante pensar sobre isso numa igreja de imigrantes, onde nós temos diante dos nossos olhos as nossas diferenças, patentes, claras, nítidas. Na Feira dos Estados era interessante ver isso, enquanto alguns faziam questão de ir na feijoada, os outros estavam preocupados em comer acarajé. Tem gente que nem pensar em arroz com piqui, enquanto outros estavam pensando, na verdade, em comer pamonha. Então, iam para aquela mesma barraca. Mas é interessante como somos diferentes. Aqui, nós encontramos uma diversidade riquíssima, extraordinária, e por isso é muito interessante falar sobre isso. Eu queria, a partir da experiência da igreja de Antioquia, refletir sobre algumas lições preciosas sobre essa unidade. A
possibilidade e o potencial dessa unidade. A possibilidade e o potencial dessa unidade. Quero começar por lembrar que a unidade se revela na capacidade de conviver com as diferenças. Conviver com iguais é difícil, mas não é tão desafiador. Conviver com diferentes, aí a coisa se torna muito mais complexa. E vejam o quadro pintado por Lucas da igreja de Antioquia. Ele pega só uma amostragem da igreja, só entre os líderes ali. Ele tinha Barnabé. Barnabé não era de Antioquia, Barnabé era de onde? Chipre, exatamente. Quem sabe aquela música antiga lembra com facilidade, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, então fica fácil decorar, certo? Barnabé era de Chipre. Aí você pega Simeão. Simeão, possivelmente ou provavelmente um africano, é apenas designado como o negro, né? O apelido dele era Níger. Naquele tempo não se via isso como um preconceito, mas como uma identificação. Eu não sei no tempo de vocês, mas no meu tempo, quando a gente chamava alguém de o careca, o barrigudo, o gordinho, o galego, era uma forma de identificar, não era uma forma de ofender. Isso complicou com o tempo. Mas aqui, ele é identificado dessa forma, certo? Simeão é o negro, é o Níger, provavelmente vindo de alguma região africana. Mas depois tem uma referência específica a Lúcio. Lúcio era de Cirene. Cirene era da região norte da África. Então, Lúcio é mencionado como Cirineu. Depois é citado Manaém. Veja que situação. Sabe o que era Manaém? Manaém era da elite. Manaém foi criado com Herodes. Não tinha nada a ver com o resto desse povo aqui. Mas foi criado com o grande Herodes, Herodes o tetrarca. E Saulo, vocês conhecem a história de Saulo, não precisa mencionar, falei sobre ele a semana passada, né? Aquele novo convertido que assustava todo mundo, fariseu, zeloso, extremo. Pense numa mistura. Que pessoal diferente misturado num balaio só. Gente totalmente diferente, e Lucas desenha isso para a gente. Querem ver o que é uma igreja com diversidade? Pense na igreja de Antioquia. Era esta característica. Ah, como isso parece com a gente aqui. Rapaz, a gente vê junto aqui atleticano e cruzeirense caminhando junto. Né? Gremista e colorado. Palmeirense, corintiano e São Paulino. Né? Flamenguista, botafoguense, fluminense. Rapaz, todo mundo vascaíno, todo mundo junto, misturado. Não é mole, não. É complicado. Mas igreja é isso, igreja é diversidade, diversidade de sotaques, diversidade de ritmos, né? A gente sabe, dependendo da região do país, o ritmo é mais acelerado, o ritmo é mais lento. Né? Isso aí varia de pessoa para pessoa, certo? Então tem aquele pessoal mais acelerado, mais precipitado. Tem aquele pessoal mais lento, mais calmo, mais ponderado. A verdade é que a gente vai encontrar gente tão diferente trabalhando junto. E se chega em cada setor da igreja, você encontra pessoas diferentes trabalhando, você percebe gente diferente, com seus perfis, com suas características. E tem um falando oxente, outro fala barbaridade, o outro está falando, sei lá, vice, o outro está falando ai. Essa mistura é muito gostosa. Quanta riqueza nós temos em nossa igreja. Eu nunca estive numa igreja tão rica como essa, nessa variedade. Como é bonito ver isso, mas é desafiador. É desafiador porque os instrumentos de uma orquestra são diferentes. E quando você vê uma orquestra harmoniosa tocando junto, é espetacular. Mas chega na hora do ensaio, quando cada um resolve se familiarizar com a sua própria embocadura e desenferrujar tocando ao mesmo tempo. É um caos. É um caos. Um quer tocar mais alto que o outro, é aquela confusão, aquela bagunça, porque é tudo diferente. As diferenças tornam muito mais desafiador o convívio. Mas é justamente porque nós somos diferentes que trazemos conosco a possibilidade de ser soma, de sermos completos e de acrescentarmos uns aos outros. No ambiente de iguais, a soma é muito menor.
Romanos 15, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: o Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo modo de pensar, para que unânimes glorifiqueis a Deus. Como é gostoso pensar em diferentes sotaques, louvando a Deus juntos. É bonito ver isso. Eu já contei para os irmãos aqui que uma das experiências mais impressionantes que eu já vivi, inesquecíveis, foi a primeira vez que eu fui a Israel. Nós fomos a Israel, nós fomos pelo Egito. A Alice se lembra disso. E como fomos pelo Egito, fomos por terra e passamos pela região do Monte Sinai. E subimos o Monte Sinai na madrugada, chegamos lá, o dia estava amanhecendo. E naquelas primeiras luzes do amanhecer, no alto do Monte Sinai, nós começamos a cantar Grandioso és tu. De repente começamos a ouvir vozes diferentes. Era um outro grupo, em algum outro lugar da montanha, cantando o mesmo hino numa língua diferente. Uma língua oriental. Depois do grupo cantando, e conseguimos identificar que era em alemão. E outro grupo em outra língua. Irmãos, eu nunca esqueci aquela experiência. Um lampejo distante do que nós viveremos no céu. Quando de todas as tribos, povos e raças estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro, louvando o Senhor juntos. Somos um corpo, somos uma família. Diferente sim em nossas histórias, em nossas experiências, em nosso background, em nosso modo de ver a vida, em tantas coisas. Mas é possível caminhar com o mesmo modo de pensar, unidos em Cristo Jesus. E podemos glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus com essa igreja aqui é muito gostoso, porque somos diferentes, mas podemos caminhar juntos. Aprendemos mais com a igreja de Antioquia, aprendemos que a unidade se fortalece na capacidade de se importar uns com os outros. É aqui que a unidade ganha corpo, é aqui que a unidade ganha força. É aqui que a unidade se manifesta. E é interessante que aquela igreja de Antioquia, ela tinha essa característica. Na sua formação. Era uma igreja que se importava com os outros. A gente conhecia a igreja de Antioquia em Atos 13, certo? Mas se você voltar um pouquinho, existe uma referência a Antioquia lá em Atos 11. A partir do versículo 27, a gente lê o seguinte: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos seus irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Aquela era uma igreja generosa. O que eu descobri, irmãos, é que quanto mais diversa for a igreja, mais fácil ela ser generosa. Quando a igreja é formada só de iguais, o risco de ela olhar para o próprio umbigo apenas é muito maior. É porque nós somos diferentes que é mais fácil pensar de forma diferente. E aqui a gente se preocupa com mais facilidade com brasileiros que estão passando necessidade na região tal ou em outro país. Estamos em contato com a convenção agora da Flórida, estamos vendo de que maneira podemos nos unir à convenção da Flórida para ajudar a Jamaica. Está em campanha, por enquanto a campanha é com arrecadação de recursos financeiros. Quem puder participar, a gente pode dar mais informações sobre isso, enviando recursos para a convenção da Flórida, essa área de disaster relief. Provavelmente vai chegar um momento de doações também, vamos fazer isso, vamos mobilizar os irmãos para fazerem doações. Mas a verdade é que, doações em bens. Mas a verdade é que quanto mais diversos nós somos, mais fácil é para nós nos preocuparmos com os outros. Já perceberam isso? As nossas experiências são singulares, nós vivemos a imigração e a gente se compadece com mais facilidade de quem está imigrando, de quem está chegando, de quem passa por dificuldades semelhantes àquelas que, quem sabe, nós mesmos passamos. A igreja de Antioquia tinha essa característica, e mesmo antes do texto que lemos, o pessoal de Antioquia não estava preocupado na hora que chegou a notícia da fome. Não, eles são judeus, eles se virem para lá. Não, a igreja de Antioquia se mobilizou para mandar oferta para os crentes de Jerusalém. Aquela igreja que tem dificuldade para ajudar os diferentes. Tudo bem. Antioquia não tinha essa dificuldade. A verdade é que a igreja se torna generosa quando ela consegue se importar com os outros.
Isso é unidade na prática, porque a verdadeira unidade vai além da convivência, ela se manifesta no cuidado. A unidade vai além da convivência, a unidade se manifesta no cuidado. E é por isso que uma igreja que valoriza a unidade é uma igreja que tem que ter essa característica, que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos preocupemos uns com os outros. Com aquele que está com dificuldade para trabalhar, para conseguir isso ou aquilo, a gente se preocupe, a gente se mobilize, a gente ajude, a gente dá suporte, a gente dá apoio, mesmo em nossas limitações. A igreja de Antioquia não era uma igreja rica, não foi, nunca foi, mas é uma igreja que se mobiliza. Mas está tendo uma referência à igreja da Macedônia, que provavelmente era mais pobre, a situação mais miserável de todas, mas se mostrou extremamente generosa. Cuidado, preocupação uns com os outros. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos crentes da Galácia e diz assim em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ser fiéis e leais a Cristo se manifesta no nosso cuidado uns com os outros. É por isso que a nossa ênfase hoje nos pequenos grupos é cuidado. É cuidado. A gente quer que você se sinta cuidado, e a gente quer que você se sinta cuidador. Eu vou dizer de novo. A gente quer que cada membro dessa igreja se sinta cuidado, e que cada membro dessa igreja se sinta cuidador. Unidade é isso. Capacidade de cuidar uns dos outros. Mas eu iria um pouquinho mais adiante, para dizer que a unidade se completa na missão de alcançar a todos. Eu quero voltar mais uma vez para o texto de Atos 13. Os versículos 2 e 3 dizem assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. É de uma igreja tão diversa como a igreja de Antioquia que nasceu a expansão missionária. É daquela igreja formada por pessoas tão diferentes que nasceu o movimento missionário. Porque havia um genuíno desejo de alcançar a todos. A unidade faz com que nós possamos ver o mundo como Cristo vê. E nos faz ter uma preocupação com todos os povos a despeito de suas diferenças. Independente de suas características, a visão se torna global. Irmãos, eu tenho conhecido diferentes tipos de igreja ao longo do meu ministério. E há aquelas igrejas que se fecham em si mesmas. Querem o seu crescimento, vivem em função de si mesmos para promover seu próprio crescimento. Mas eu tenho conhecido igrejas de verdade, que são capazes de estender seus olhos e amar as pessoas que estão do outro lado do mundo, e ofertar para a obra missionária, e se envolver em obra missionária. A preocupação não é reinvestir 100% dos seus recursos internamente, pelo contrário. A maior parte dos recursos vai para longe, vai para fora, é reino de Deus. É isso que caracteriza uma igreja de acordo com o desejo de Deus. É isso que Deus quer ver na sua igreja. Enquanto a igreja de Antioquia reteve, a igreja de Antioquia expandiu e espalhou o evangelho pelo mundo. A unidade nos faz alcançar isso. Jesus estava muito preocupado com isso. E ele percebia que a nossa unidade era a base para que as pessoas conheçam a Deus. Na oração sacerdotal, João 17:21, Jesus diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus dizia: olha, o mundo vai crer quando vir na igreja essa unidade. Quando perceber nessa igreja um amor diferente do que o mundo conhece, um amor que nos une, e unidos nós alcançamos lugares que sozinhos jamais chegaremos. A gente está um tanto limitado hoje em termos de imagens para o nosso telão, e foi bom assim, porque eu queria projetar aqui algumas imagens, mas melhor eu vou querer que você faça na sua cabeça. Pense agora na imagem de um haitiano, perfil típico de um haitiano. Pensou? Agora, pense agora na imagem típica de um ribeirinho, alguém lá do Amazonas. Características diferentes. A cor um pouco mais clara, cabelos lisos, traços de rosto diferentes. Pensou nisso? Agora, pense na imagem de alguém lá no sertão do Nordeste. A cor ainda mais clara, mais queimada do sol, muitas rugas, aquele aspecto sofrido,
possivelmente nutrição não em dia, perfis diferentes, está vendo isso? É muito fácil para uma igreja como a nossa pensar nos haitianos, pensar nos amazonenses, pensar nos sertanejos. Ano que vem, nosso sonho, começar um projeto missionário na Ásia. Porque nós somos diferentes. E diferentes, é mais fácil para nós pensar nos diferentes. Pensar nos que não são iguais a nós, e aqui não somos brasileiros apenas, mas aqui estão mexicanos, haitianos, colombianos, venezuelanos. Já temos outras pessoas aqui entre nós, argentinos. E é mais fácil para a gente estender o olhar e olhar para o mundo todo e ver todos como irmãos, como pessoas que precisam se tornar uma mesma família, um mesmo corpo conosco. Eu acredito piamente que foi muito mais fácil para a igreja de Antioquia enxergar o mundo, porque era uma igreja feita de diferentes. E eu sei que a nossa igreja consegue enxergar o mundo, porque nós somos diferentes. E as nossas diferenças nos faz muito mais abertos para alcançar o mundo todo. Mas tudo começou com Jesus. Um dia, Jesus se sentou numa mesa e reuniu ao seu lado algumas pessoas. Iguais? Bem diferentes. Naquela mesa estava um camarada impulsivo, um pescador impulsivo chamado Pedro. Naquela mesa estava um jovem sensível chamado João. Naquela mesa estava um cara mais racional chamado Tomé. Naquela mesa estava um zeloso lutador pela nacionalidade, Simão. E naquela mesma mesa estava um publicano, um cara que era visto pelos zelotes como inimigo da nação, traidor da nação. Estava ali um ex-publicano. Naquela mesa estava até um traidor. Mas isso não impediu que Jesus reunisse aqueles homens em torno de uma mesma mesa. E ele queria deixar claro para nós que, embora eles fossem tão diferentes, o seu amor os tornava iguais. Percebe que, de propósito, nós não temos diferença no modo como Jesus tratava aqueles homens? Não. Ele lava os pés de cada um deles, inclusive Judas. Lembra-se de como Jesus se dirigiu a Judas quando Judas chegou para o trair? Não que Jesus não soubesse, ele sabia. E ele chama Judas de amigo. Jesus mostra o que é caminhar para uma unidade, mesmo com tantas diferenças. E é por isso que talvez um dos momentos mais emblemáticos da unidade da igreja é o momento em que a gente se junta para celebrar a ceia do Senhor. Aqui não há mais diferenças. Aqui nós somos iguais. Aqui o que nos une vem à tona, porque todos nós estamos em torno da mesa do Senhor. Todos nós fomos unidos no sangue de Jesus. Todos nós nos tornamos um só corpo por aquilo que Jesus nos proporcionou. Todos nós fomos trazidos à mesa por aquele que morreu indistintamente por todos. Por todos. Não houve preferência nem predileção por ninguém. O próprio Pedro, que caminhou com Jesus todo o tempo, demorou para aprender a lição. Mesmo Jesus falando com os samaritanos e falando sobre os samaritanos. Mesmo Jesus falando da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida. Mesmo Jesus pregando a pessoas da Judéia e pessoas de fora da Judéia. Pedro teve dificuldade para entender isso, e somente quando Cornélio se converte, Pedro diz: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho que Jesus lá de cima deve ter dito assim: até que enfim. Demorou, hein, Pedro? Demorou para perceber isso? Esse Jesus que não faz acepção de pessoas ama a cada um de nós. Não importa quem somos.
Não importa de onde viemos. Não importa nem sequer o que fizemos. Na igreja de Antioquia, um fora criado com Herodes. O outro fez sua trajetória perseguindo a igreja. Não importa. Na igreja de Cristo nós somos um. Na igreja de Cristo nós somos um corpo. Com as nossas diferenças, sim, isso vai demandar de nós um grau adicional de paciência às vezes. Mas na igreja nós somos um quando Cristo é o centro de nossa vida. Quando é Ele que nos une. Quando é Ele o nosso Senhor. E a nossa vida é vivida para servir ao Senhor. A nossa vida é vivida para agradar ao Senhor. Por isso, a gente está aqui hoje para celebrar a nossa unidade. A nossa unidade. Não ignorando as nossas diferenças, elas fazem parte do plano. Deus nos fez diferentes justamente para que pudéssemos somar. Deus nos fez diferentes justamente para que pudéssemos desempenhar papéis diferentes. E é fantástico ver o talento e a habilidade de algumas pessoas nessa igreja que fazem coisas que eu jamais conseguiria fazer. Coisas que eu jamais acertaria de fazer. Aqui para nós, coisas até que eu nem gosto de fazer. Mas somos diferentes por isso. Somos diferentes para isso. Para que possamos somar. Para que as nossas diferenças sejam transformadas em soma. E para que experimentemos unidade. Quando experimentamos a unidade, as nossas diferenças não mais nos distanciam. Quando experimentamos unidade, nós cuidamos uns dos outros. Quando experimentamos unidade, nós erguemos os nossos olhos e conseguimos ver o mundo todo. Porque nada mais nos separa, nada mais nos distancia, nada mais nos diferencia. E em Cristo Jesus nós somos um. Aqueles 12 tão diferentes eram um prenúncio das centenas, milhares, milhões, bilhões que ao longo dos séculos conheceriam a Jesus para ser o corpo de Cristo. Naquela mesa e hoje, um prenúncio de um dia, quando diante do trono de Deus estaremos todos, de todas as tribos, povos e raças, adorando ao Senhor juntos por toda a eternidade. Que tal começar a nos preparar para isso, celebrando nossa unidade, relevando nossas diferenças, cuidando uns dos outros? Eu quero repetir, nosso desejo é que cada pessoa que chega nessa igreja se sinta cuidada. Mas nosso desejo também é que cada pessoa que chega nessa igreja se sinta um cuidador. E que essa unidade se verifique entre nós. Vamos orar. Enquanto nós oramos, eu quero que os diáconos se posicionem aqui. Queria pedir aos pastores que estivessem ao meu lado aqui para essa celebração. Pai querido, recebe nossa gratidão, porque Jesus nos amou como somos. Nossa gratidão porque Jesus morreu por nós como somos. Ó Pai, como é maravilhoso perceber que da cruz Jesus não enxergou diferenças. Somos todos iguais. Como é bom saber, Senhor, que a Tua igreja nasceu para unir diferentes e fazê-los um. Como é bom saber, Senhor, que embora sejamos tão diferentes e diversos uns dos outros, nós podemos ser um só corpo em Cristo Jesus. Ajuda-nos a ser isso como igreja. Ajuda-nos a nos sentir parte desse corpo. Que essa sensação de pertença nos invada, Senhor. Que nos sintamos responsáveis uns pelos outros. Preocupados uns com os outros. Prontos a servir, prontos a dividir, prontos a repartir. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o que temos e nos dás não é para ser guardado e retido por nós, mas é para ser compartilhado. Ajuda-nos a entender que, de acordo com a Tua palavra, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Ó Pai, que vivamos para Ti e que a nossa vida para Ti se reflita no serviço uns aos outros. Faze-nos, Senhor, um povo unido em Cristo Jesus, unido a ponto de cuidar uns dos outros,
que nos sintamos aqui cuidados, amparados, amados, recebidos, que nos sintamos aqui na responsabilidade de cuidar, de amar, de proteger e de receber. Que seja essa a cara de nossa igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então participar desse momento. E queria pedir aos diáconos que distribuam os elementos enquanto nós louvamos juntos ao Senhor. Você pode ficar assentado, não se levante até receber, para facilitar o trabalho dos diáconos. Depois de receber o seu elemento, se você desejar ficar de pé para cantar, pode fazê-lo, mas só depois de receber. E nós convidamos todos aqueles que são membros, não só dessa igreja, mas de outras igrejas. Já foi batizado, já deu seu testemunho, sua profissão pessoal de fé, já é parte da igreja de Cristo. Junte-se a nós nessa celebração, participe também desse ato. E esses dois elementos, conforme distribuídos por Jesus, representando o pão e o vinho, simbolizam o corpo de Cristo dilacerado por nós, o sangue de Cristo derramado por nós, corpo e sangue no qual fomos feitos um só corpo em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor enquanto os elementos são distribuídos. Estava eu posso me lembrar. Estava cego e perdido, e o meu tempo a terminar. O pecado separou-me e distante estava assim. O abismo era profundo, mas teu olhar me achou enfim. Caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou. Jesus ressuscitou, a morte venceu, tenho vida eterna, enfim. Pois eu fui transformado, Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu
o Senhor Jesus, com seus discípulos, partiu o pão e distribuiu entre eles, de alguma forma ele queria representar o sacrifício que ele mesmo faria. Lembrava o trigo moído, lembrava o pão partido, lembrava o alimento das nossas almas, e por isso ele distribuiu entre os seus. Ao tomar o cálice, Deus queria lembrar do seu sangue. Com uma imagem do sangue escorrendo na cruz, podia ser pelos seus seguidores associada à imagem daquele cálice erguido por ele, o cálice da nova aliança no seu sangue. Em Cristo Jesus, de onde quer que tenhamos vindo, qualquer que seja a nossa origem ou nossa história, no sangue de Cristo nós seríamos unidos. Qualquer barreira de separação seria derrubada e desfeita, e nós seríamos feitos um em Cristo Jesus. É por isso que a gente se sente irmão, irmãos de pessoas que nós nunca vimos antes, irmãos de pessoas que talvez encontremos uma vez na vida, mas até irmãos daqueles que nós jamais encontraremos aqui na terra, porque pelo poder do sangue de Cristo nós fomos remidos e fomos tornados um só povo e fomos feitos um só corpo, e agora somos uma família em Cristo Jesus. Que as diferenças que nos separam sejam esquecidas, porque nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus, e é esse sangue que nos fez um em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por aquilo que fizeste por nós sem que merecêssemos. Obrigado por tua bondade, por tua graça, por tua generosidade, Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos. Obrigado pela alegria de sermos o teu corpo. Obrigado pela satisfação de sermos uma família. Pai, que nessa família as divergências jamais nos distanciem, mas em Cristo Jesus sejamos um. Ajuda-nos, Pai, a celebrar esta unidade dia após dia neste lugar. E é no nome de Jesus que derramou o seu sangue que nós oramos. Amém. Eu convido agora a tomar parte desses dois elementos. Quando Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu, deu aos discípulos, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. De acordo com a palavra de Deus, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos encerrar este culto com a bênção, mas antes eu queria fazer uma pergunta. É possível que haja pessoas aqui que ainda não viveram a experiência de entregar a sua vida a Jesus, ainda não receberam Jesus como seu Salvador pessoal, ainda não permitiram que aquilo que Cristo fez por você na cruz salvasse a sua vida. Porque é isso que nós fazemos. Nós abrimos o nosso coração, Jesus perdoa todos os nossos pecados, e nós passamos a viver com a certeza da vida eterna. E você deseja, neste momento, abrir o seu coração para Jesus, dizendo: Jesus, salva a minha vida, entra na minha vida, eu quero viver a partir de agora, eu quero sair desse lugar com a certeza da vida eterna. Se você quer dar esse passo agora e abrir seu coração para Jesus, eu vou pedir a você que levante sua mão onde você estiver. Eu quero ver daqui, porque eu quero orar por sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que alegria a sua decisão. A outra pessoa, onde você estiver, outra mão se ergue ali. Deus te abençoe, estou vendo daqui. A outra pessoa, onde você estiver, pode levantar a sua mão, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe também, estou vendo. A outra pessoa, levante sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Na galeria tem alguém? Aqui embaixo? Há mais alguém?
Há mais alguém? Não quero insistir. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto, eu quero ver daqui. Há mais alguém? Deixa eu fazer diferente. Eu vou pedir a você que levantou sua mão para vir aqui para a gente orar junto. Aqui. Pode vir. Vem aqui para a gente orar junto. Pedir aos pastores que recebam, por favor. Tem mais alguém que quer se juntar às pessoas? Pode vir, deixe seu lugar, vem aqui. Entregue sua vida a Jesus agora. Deixe Jesus perdoe os seus pecados, passar a viver agora com a certeza da vida eterna. Tem mais alguém? Pode vir, eu espero. Da galeria ou daqui de baixo, pode vir. Deixe seu lugar e venha até aqui dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode vir, tem mais alguém? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já tem Cristo no coração, você ainda não foi batizado. Você deseja ser batizado na próxima oportunidade, quer testemunhar publicamente da sua fé em Cristo Jesus, quer ser levado às águas do batismo. Você quer ser batizado? Levante sua mão. Tem alguém que quer ser batizado na próxima oportunidade? Temos ali o mão que se ergue. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Deseja ser batizado na próxima oportunidade para confirmar e testemunhar publicamente sua fé? Tem mais alguém? Tem ali sim. Eu vou pedir a vocês levantarem a mão para vir aqui também, pode ser? Vem aqui para a gente orar juntos. Encerrar esse culto orando. Vem aqui também. Há mais alguém? Então deixa eu fazer uma terceira pergunta. Você na verdade já foi batizado numa outra igreja, mas deseja fazer parte dessa igreja, se unir à Bíblia como membro dessa igreja. Tem alguém que quer tomar essa decisão agora? Levante sua mão também. Temos aqui, que bom. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer fazer parte dessa igreja, quer se unir a essa igreja? Tem mais alguém? Pode vir também, a gente vai orar por vocês aqui. Pode vir. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quer você esteja entregando sua vida a Jesus agora, ou você quer ser batizado, ou você quer ser membro dessa igreja, junte-se a nós. Nós vamos orar juntos agora, tá bem? Quero orar por vocês, quero colocar a vida de vocês diante do Senhor. Se você está no seu lugar, quiser vir enquanto nós oramos, pode vir também, junte-se a nós aqui. Vai ser uma alegria. Vamos orar? Pai querido, aqui estão pessoas que neste momento tomam uma decisão, Pai. Aqueles que nesse momento abrem seu coração para Jesus. Ó Pai, aqueles que a partir desse instante passam a ter seus nomes escritos no Teu livro. Que nesse instante Teu Espírito Santo cele a sua salvação. Que os seus pecados sejam perdoados em Cristo Jesus. Que passem a trilhar uma nova vida, um novo caminho, Pai. A partir desse instante, ó Pai, abençoa essas vidas neste momento. Sela a sua salvação. Confirma a decisão que estão tomando, Pai, neste momento, e cuida dessas pessoas. Ajuda-nos como igreja a recebê-las e a acompanhá-las em sua caminhada com Cristo. Ó Pai, há pessoas aqui que neste momento decidem ser batizadas. Estão testemunhando, estão declarando que já tem Jesus no seu coração, mas querem descer às águas, Senhor, e ser batizadas. Ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre elas e que essa decisão seja um marco em suas vidas, em suas caminhadas com Cristo. Pai, há pessoas que aqui, neste momento, desejam se unir à nossa igreja, fazer parte dessa família de fé. Ó Pai, abençoa essas vidas também, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre elas, sobre suas famílias, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. É a oração que fazemos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a vocês que levantaram a mão para ficar aqui nessa primeira fila aqui, por favor. A gente vai encerrar o culto, mas em vez de voltar para o seu lugar, fica sentado nessa primeira fila só um pouquinho, para a gente poder conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Os pastores vão falar com você, mas agora eu queria que você curvasse sua cabeça onde você está. Nós vamos encerrar este culto com a bênção e em seguida vamos louvar ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, sejam sobre essa família, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado por estar conosco. Sua conexão nos inspira.